Bom, agora para a gente concluir o cadastro, a gente vai fazer primeiramente o flow que carrega os dados desse registro e depois a gente vai preencher o formulário com os registros existentes no banco. Então a gente vai acessar aqui a nossa tela de Create Customer. Inclusive essa tela está com nome ruim agora, que ela não vai servir só para criar. Então eu vou chamar ela de Customer Form. Vou salvar ela. E aqui onde está a List Customer, vou chamar de Customer List. Só para ela ficar pertinho ali na hora que a gente carregar aqui o menu. Os dois formulários, tanto a listagem quanto a edição, vão ficar bem próximos aqui na listagem. Dessa forma. Então eu vou entrar aqui no formulário e vou fazer o seguinte. Eu vou criar um evento aqui de onload. E eu vou executar um flow somente se o meu ID for diferente de new. Então vou fazer um if. Eu vou olhar aqui o ID, que vem como parâmetro. Esse ID aqui, que é o mesmo que está aqui na rota. Espera carregar aqui para mostrar. É esse ID aqui. Para a gente acessar ele, a gente usa o underscore antes do nome. E eu vou verificar se ele é igual a new. Se ele for igual, significa que é um novo registro, então eu não preciso fazer nada. Se não for, eu preciso executar o meu flow, que vai buscar os registros. Eu vou passar para esse flow o meu ID. E somente isso. Não tem ainda qual que é o ID do flow. E no onSuccess, eu vou fazer o seguinte. Eu vou preencher o formulário. Para fazer isso, eu vou usar um set, o nome do meu formulário, e o orange field vai ser o args data. Agora eu vou criar esse flow para preencher esse ID aqui. É bem simples. Vou adicionar aqui. Ele vai chamar find only customer. Vou colocar um start range. E um find only. Vou conectar. E vou colocar aqui que eu quero um modelo de customer. E a condição que eu vou usar vai ser o ID igual ao ID que vai vir aqui no meu start. Feito isso, eu posso salvar. A gente pode utilizar aqui esse flow nessa tela. Vamos fazer o teste aqui agora. Lembrando sempre de limpar aqui o IndexDB. Porque é uma layer e a gente mexeu na layer além do flow.
Vamos ver se ele está executando. Executou aqui. Recebeu os dados, mas ele não preencheu ainda. Ele não preencheu porque esse velho aqui não existe. Agora sim. Ainda não preencheu. Porque faltou o form 2 pontos aqui. Agora sim ele preencheu. Só que, percebam o seguinte, quando eu dou F5, a tela carrega e depois de um tempo os dados vêm. A gente pode colocar isso aí para o usuário final, a gente pode colocar um show loading. Antes dele executar o flow. Vou apagar essas outras informações aqui que não precisam, mas não tem problema deixar. E depois que ele carregar, a gente dá o hide load. E aqui também, no erro, a gente vai fazer a mesma coisa e exibir um alerta de erro, caso ocorra algum problema com a conexão ou com o próprio flow mesmo. Esse é do tipo 1, que é um erro. Aqui eu vou colocar exerro e eu vou manter esse ops aqui. Bom, vamos fazer o teste agora. Agora a gente vai ver um load, esse load aqui, antes de preencher os valores. Vou fazer uma mudança aqui, que esse kind, ele está muito não user-friendly, né? Ele está com o valor 1, e ele pode ser valor 1 ou 2. Então, para a gente fazer essa troca desse valor aqui, eu vou utilizar o nosso componente de nickSelect. Então, eu vou trocar esse cara aqui para nickSelect. Vou tirar aqui, vou adicionar aqui um options. Kind options, um key field e um value field. E aqui eu vou declarar esse kind options. Vai ser um array de objetos, vai ter um key e um value. Vai ter duas posições. E esses valores. Vou trocar aqui também para nickSelect. Eu vou trocar para inglês aqui, só para manter um padrão. Então aqui a gente já tem o tipo, o campo de identificação e o nome. Vou colocar agora num
uma máscara para esse campo de identificação. Então, para isso, eu vou precisar de duas máscaras. Uma máscara para o tipo Person e uma máscara para o tipo Company. Então, eu vou usar esse registration aqui para fazer a minha máscara do tipo Person. Eu vou colocar aqui dentro do campo Registration, dentro do Options, eu vou adicionar aqui o atributo Mask. E vou adicionar também o Input Mode de telefone. Isso aqui basicamente é para quando o usuário acessar o sistema no celular, o teclado numérico vai aparecer para ele digitar e preencher esse campo. E aí está já formatadinho para a gente poder preencher o campo. Outra coisa que eu posso fazer é validar esse CPF. Então eu posso colocar um validador nele. Se ele não estiver válido, eu não deixo ele salvar. Eu vou colar um trecho aqui de validadores. Vamos chamar aqui a nossa peça que valida CPF. E aqui a variável que vai receber se esse CPF está válido ou não. Eu vou colocar como invalidPerson, só para ficar condizente com esse nome aqui. E vou trabalhar aqui na esquerda para exibir ou não esse indicativo de que o CPF está inválido. Bom, cortei o vídeo aqui rapidinho só para montar a cláusula, mas ela é bem simples. Vou explicar aqui como que ficou. Criei uma tag spam, que ela só vai aparecer se o meu campo registration que está dentro do form tiver um erro, e esse erro foi justamente o que tiver a identificação de invalidPerson, que é bem essa daqui que eu configurei. Coloquei essa classe para ela ficar com texto vermelho, e aqui informando que o número de registro, né, no caso o CPF, está inválido. Aqui a gente já tem as alterações, né? Então se eu vier aqui digitar 179, ele já vai mostrar que está inválido. Se eu apagar, ele não vai mostrar que está inválido, porque ele está vazio. E se eu colocar um válido, não vai aparecer nenhum erro. Agora o botão de salvar, ele não pode ficar habilitado se tiver erro. Então, para fazer isso, eu vou adicionar aqui no botão de salvar o atributo disable. Ele vai estar disable se o formulário não estiver válido. Por isso tem o símbolo de negação aqui. Dessa forma, se eu colocar um CPF inválido, eu não vou conseguir salvar, só se eu colocar um CPF válido. A gente pode também fazer o seguinte, obrigar a ter um valor aqui nesse campo e no campo de nome também. Então eu vou colocar o nome como required e o registration também. Isso também vai fazer com que o formulário fique inválido e eu não consiga salvar.
caso do kind a gente não tem como deixar ele em branco, então eu não vou colocar ele como required. Agora falta só uma coisa. Se eu escolher o tipo company, eu quero que a máscara não seja máscara de CPF, mas máscara de CNPJ. Para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo campo e nesse novo campo eu só vou exibir ele se o kind for company. Então eu dupliquei aqui essas duas linhas. Vou fazer um container aqui só para fazer o ngIf. E vou criar esse campo também aqui no formulário. Vou substituir aqui o options pelo bloco de options de CNPJ. O hook também é referente à validação do CNPJ. Percebam que aqui eu mantive o registration. Não troquei para registration company. A gente vai ver isso na hora que a gente for salvar. Vou colocar aqui para poder esconder o title, que o title já tem ele aqui na esquerda. E agora eu já tenho uma máscara para CNPJ e uma máscara para CPF. Vou colar aqui um CNPJ válido e ele nesse momento ficou válido. Agora basta a gente verificar quais valores estão indo aqui na hora de salvar. Nesse caso aqui, como não é um novo registro, eu preciso alterar esse registro e não criar um novo. Aqui no momento que eu busco o registro salvo e seto no meu formulário, tem um campo no meu formulário que vai dizer se ele é um registro novo ou não, que é o campo de ID. Então, como ele está vindo e preenchendo tudo que está vindo do flow que busca o registro, o meu ID desse formulário vai estar preenchido. Quando eu clicar em salvar, e ele passar por o Create Person, ele vai passar todos os valores que estão dentro do meu formulário. Então, só para a gente poder deixar mais atualizado nossa configuração, eu vou trocar esse aqui para Create, ou vou colocar só Save. Save. Save aqui também. E a gente vai verificar aqui no network quais valores estão indo.
Eu vou colocar um Leandro 2 aqui, salvar. E a gente vai ver o seguinte. Eu enviei o ID, o kind, o nome e o registration. O que me foi retornado é o mesmo ID, dá para perceber aqui em cima o mesmo ID e também o ID que foi enviado para o meu flow. Então ele de fato fez uma alteração. Se eu der um F5 aqui, eu vou verificar que o name vai vir com Leandro 2. Dessa forma. Então ele já está apto a fazer alterações aqui. Vou colocar como Leandro Company, salvar. Só que aqui ele ainda está mandando o registration que está aqui no person. Então eu vou ter que fazer ele mandar outro registration e alterar lá no flow. Então eu vou trocar aqui esse daqui para ser o registration person. Esse aqui company. E vou verificar se os valores estão indo corretamente. Se estiver, aí a gente mexe no flow. Vou colocar esse aqui. Ele está reclamando aqui que ele não consegue pegar o reserva porque eu não atualizei os nomes aqui. Então eu vou atualizar aqui para person. Agora nesse momento eu consigo trocar. Preencher com CPF válido aqui também. Vou voltar para o company e vou salvar. E aqui a gente vai ter os dois valores, o company e o person. Baseado no kind, a gente vai preencher com um ou com outro, lá no flow. Então vou pegar esse flow, vou aproveitar para alterar ele para create update. E antes de passar pelo create update, eu vou verificar com o dummy vou verificar se o que chegou de fato é um person ou um company. Então eu vou adicionar aqui para olhar dentro do start se o meu entity.kind é igual a 1. Se não for, eu vou mandar ele para outro caminho. Basicamente eu vou fazer o que aqui nesse input do create update. Como esse caminho aqui é do kind igual a 1, eu vou pegar aqui do registration person. Eu vou copiar e agora eu vou fazer um novo caminho para um novo input. Esse novo input continua sendo do customer, só que agora vai ser do registration company.
dessa forma. Vamos ver se funcionou. Eu vou salvar esse cara aqui, que é um company. Ele tem que me retornar esse mesmo número aqui no registration. Se eu trocar para person, ele tem que me retornar o número do registration. Com isso a gente já tem o mesmo flow salvando tanto person quanto company, com as validações, com alteração ou criação. Vamos inclusive testar a criação de um novo registro aqui, trocando para new. Aqui eu vou colocar vou colar aqui o registration dele. E ele não está me deixando salvar porque eu coloquei ambos como required. Tanto company quanto person. Então eu tenho que voltar aqui, tirar esse required daqui e daqui e fazer eles diretamente aqui no disable do botão. Então, além de eu verificar se o form está válido, eu vou verificar se o meu kind for 1, eu tenho que ter valor no meu registration person. Se ele não for 1 e for 2, eu tenho que olhar o registration company. Vamos testar agora. Person, CPF, vai me permitir salvar. Se eu trocar para company, ele não pode me permitir salvar. Deixa eu ver se eu baguncei alguma coisa aqui com os operadores lógicos. Dei um pause aqui rapidinho para analisar. Basicamente o que está faltando é um parêntese englobando toda a minha condição aqui. Posso salvar. Se eu mudar para company eu não posso. Se eu voltar eu posso. E se eu preencher com o CNPJ, ele vai me deixar salvar. Vou salvar ele como company. Aqui ele criou um ID de novo. Se eu voltar para a tela de listagem, eu vou encontrar esse registro lá. Eu consigo acessar ele e alterar ele como os demais. Só que a gente tem agora um novo problema que é o seguinte. Como eu estou salvando ele como registration, e dentro da minha tela eu não tenho um registration, eu tenho só registration person ou company, eu tenho que fazer esse de para quando eu estiver carregando ele. Então, para isso eu posso fazer o seguinte. Eu vou verificar aqui na hora do momento que eu estou carregando, que é nessa etapa aqui, e eu vou verificar qual que é o meu kind. Eu vou adicionar aqui a criação de uma variável nova, que é result. Depois que ele preencher o formulário, eu vou aproveitar para preencher agora o registration person ou registration company. Eu vou fazer um if para isso.
Nesse if, eu vou verificar se o valor do meu kind for igual a 1, eu vou preencher o registration person. Se não, eu vou preencher o registration company. E aí, nesse momento, eu já tenho carregado certinho quando for company e também quando for person. Só atualizar o nome aqui. Ele foi salvo com o nome de company, mas ele não é um company. Salvei. A última mudança que a gente tem que fazer aqui agora na hora de salvar, eu quero ter um retorno visual para o usuário ficar sabendo que de fato foi salvo. Então eu vou lá no Save. Depois que ele salvar, eu vou fazer um alert informando que foi tudo com sucesso. Agora, depois que eu salvo, eu tenho um retorno visual. Fica melhor para o usuário saber se algo está acontecendo ou não. Eu vou aproveitar para adicionar mensagem de erro e carregamento, conforme a gente tem aqui também no nosso onload. Nossa tela está quase pronta. Vou salvar aqui. Tem o load, tem o aviso. Só falta um botão aqui para a gente poder permitir a exclusão de registros. Que no caso aqui, eu quero excluir esses dois registros aqui. Eu vou selecionar eles e vou adicionar esse botão próximo ao botão de salvar aqui. Vou verificar como que ele está visualmente. Beleza. Agora eu quero fazer o seguinte. Se eu clicar no Delete, eu quero perguntar se o usuário tem certeza se ele quer realmente deletar esse registro. Então eu vou criar aqui o meu event de delete. E dentro dele eu vou usar um outro tipo de alerta, que é o alert question. Aqui vai minha pergunta. Se ele responder sim,
eu quero de fato deletar, então eu vou executar o meu start workflow, que ainda não existe, mas que eu vou passar o ID para ele. Se ele clicar em não, eu não vou fazer nada, então eu posso excluir isso daqui. Vou adicionar uma mensagem de sucesso aqui também. No caso da deleção, depois que eu deletar, não faz sentido eu permanecer nessa tela. Então eu vou voltar para a tela de listagem utilizando o operador Go. Vou fazer o teste aqui, só para ver o que acontece quando eu pergunto. Ele pergunta se eu quero deletar mesmo, se eu colocar não, ele não vai fazer nada. Se eu colocar sim, ele vai dar um erro porque eu não configurei o ID do meu flow ainda. Vai ser bom até para a gente fazer o seguinte, eu vou pegar esse código de erro aqui e vou jogar no erro da execução do meu flow. Só para a gente ver o que acontece. Ele vai mostrar aqui o erro, que é o mesmo erro que vem lá no HTTP. Então agora eu vou fazer o flow que deleta esse registro. E a gente tem duas opções para deletar. Ou a gente deleta de forma permanente ou de forma temporária. O que significa isso? Se a gente deletar de forma temporária, é semelhante ao Gmail, quando você exclui um e-mail e ele te permite desfazer a operação. Isso aí é o de forma temporária. E de forma permanente, ele de fato vai remover o registro do banco de dados e você não vai ter como recuperá-lo mais. Eu vou mostrar aqui as duas formas. Vou usar a peça de delete. E aqui na configuração da peça de delete eu tenho qual que é o ID do meu modelo, que no caso é o customer, e qual que é o ID do meu registro. Então tem esses dois IDs. O ID do registro eu vou pegar do que veio lá dos meus parâmetros. E o ID do modelo, por enquanto a gente não tem ainda o acesso tão simples a ele na plataforma, mas tem uma forma de buscar ele aqui no Data, com o inspect ligado na aba Network. Eu vou clicar aqui no Customer e ele vai me trazer aqui nos headers o ID que eu estou querendo. Pegar esse ID e jogar aqui para o nosso flow. E nesse momento eu já consigo deletar esse registro de forma temporária, de forma que eu consigo desfazer a operação. Vou pegar o ID do flow, configurar aqui no botão. Agora vamos testar a remoção do registro. Ficar de olho aqui na aba Network. E aqui ele avisou que ele removeu de fato o meu registro.
ele passou a ficar com Active e False, mas ele ainda existe aqui na minha lista. Isso acontece porque essa lista eu não estou filtrando os registros que não estão ativos. A gente pode fazer essa mudança aqui no Find All. A gente adicionar esse filtro aqui no Condition. Dessa forma, eu só vou ter registros ativos na minha listagem. Agora um dos Leandros já sumiu. Posso vir aqui e excluir o próximo. E a gente, depois que exclui, também já volta para a tela de listagem. Se a gente quiser exibir esses dados, basta a gente passar um true ou false aqui para o nosso condition, colocar um botão aqui para filtrar, né? Ou se você quer exibir somente ativos ou todos, né? E fazer esse filtro da forma que você preferir. Eu não vou fazer aqui porque o vídeo já está um pouco extenso. A parte para, de fato, excluir o registro de forma permanente, eu vou demonstrar aqui para vocês da seguinte forma. Eu vou remover esse filtro que eu acabei de fazer. Vou dar um F5 aqui, aqueles registros lá vão voltar a aparecer. E agora eu vou trocar aqui no flow que deleta e vou passar uma configuração extra aqui, falando que eu quero fazer uma deleção permanente. Vou voltar nesse cara aqui, deletar. Dessa vez ele não me retorna nenhum dado porque ele foi deletado de fato. E aqui eu não consigo mais buscar ele, por mais que essa lista aqui não esteja filtrando os ativos. Para o meu exemplo aqui, eu vou deixar ele deletando permanentemente, que é a forma que eu quero trabalhar aqui nesse sistema. Esse capítulo, a ideia dele foi para juntar bastante coisa do que a gente já viu em outros capítulos, coisas novas, por isso que ele foi um pouco mais extenso. Acredito que com ele a gente conseguiu demonstrar bastante coisa que acontece no dia a dia, em sistemas do dia a dia. A gente aprendeu bastante aqui a parte de listagem e a parte de validação, que é algo que pega muito. Remover registro, recuperar registro, a parte para poder estilizar o sistema, né? E acredito que a gente conseguiu aí completar, finalizar esse módulo de Flow com bastante exemplo do dia a dia. Eu preferi colocar nesse último capítulo um pouquinho do passo a passo de o que acontece quando a gente encontra um problema, como que a gente resolve, algo menos roteirizado e mais livre para passar um sentimento de que vão acontecer erros, isso é fato. A forma que você lida com eles é que vai fazer você evoluir aqui dentro da plataforma. Então, a plataforma ela vai te permitir cada vez menos errar, de acordo com a evolução, né, que a própria plataforma for tendo, né? Na parte de data, por exemplo, que hoje ela já é 100% no code, você consegue errar menos. Na parte de flow, algumas coisas ainda são com código, tem como errar um pouquinho. Aqui na parte de design, a gente ainda tem bastante código, então a chance de errar é maior. Quanto mais código, maior a chance de errar. Mas nada impede de a gente ter um aprendizado e com esse aprendizado a gente conseguir cada vez mais trabalhar de forma com mais qualidade e mais agilidade, que é o que a Fluna propõe para todos os usuários. Espero que tenham gostado.
Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, pode entrar em contato lá no canal do Discord. Documentação, você pode entrar no nosso help, help.fluna.io. Lá dentro da documentação, inclusive, tem esse módulo completo, né, do Flow. E tem aqui a parte de suporte, se você quiser conversar com a gente, mandar uma dúvida, como eu disse, você pode acessar essa área aqui.